para mais uma aula de Direito Penal 2. Essa é a nossa aula 8, certo? Nós vamos dar continuidade ao ao estudo do concurso de agentes. Nós estudamos a aula passada, que o nosso Código Penal, ele adota a teoria monista, certo? Conforme o artigo 29 do Código Penal, ou seja, aqueles que contribuem para a prática de uma conduta criminosa respondem por aquele delito, na medida de sua culpabilidade, certo? Então, se duas pessoas em conluio realizam um furto, elas vão responder com base no artigo 155, na medida de sua culpabilidade. A gente viu que para ter o concurso de agentes, precisam ter alguns requisitos, a pluralidade de agentes, a unicidade, um único crime, né? E o liame subjetivo e também a relação, né? A conduta deve ser relevante. Aí a gente viu aquele exemplo que A empresta o revólver para B, sabendo que B quer matar C. Mas o B acaba achando o seu revólver e nem utiliza o revólver emprestado ali por A. Então, a conduta de A foi relevante, aí a gente viu que naquele caso concreto não foi relevante, então seria uma conduta atípica, somente B responderia ali pelo resultado morte. Depois a gente viu João, Caio e Tício, ambos, sem o liame subjetivo, atiram em Mévio. Mévio morre. Se sabe que quem atirou foi o Caio, e que a bala que atingiu mortalmente... quem que morreu mesmo? Caio, Tício e Mévio, que morreu foi o Mévio. Que a bala que matou Mévio saiu de Caio, o Caio responde pelo homicídio e o outro pela tentativa de homicídio. Se não sabe qual bala foi, responde os dois pela tentativa. Agora, se os dois estão em liame subjetivo, se eles agiram, né, em concurso de agentes, ambos responderão pelo crime de homicídio. A gente viu bem detalhadamente a aula passada isso. Aí nós vimos que alguns crimes no Código Penal são exceções, né, do crime da teoria monista, em que, por exemplo, eu dei o exemplo para vocês do crime de estupro, do crime de aborto. Aborto praticado por terceiro com consentimento da gestante. A gestante vai responder pelo 124 e o terceiro vai responder pelo 126. Então, Então, é sim uma exceção à teoria monista, certo? Adotando-se a teoria pluralista. Visto isso, essa aula a gente vai ver quem é autor e quem é partícipe. Qual que é a teoria que hoje a doutrina utiliza para distinguir o autor do partícipe. Beleza? Então, vamos lá. Aula 8, Direito Penal 2, continuação do concurso de agentes. Anotem aí. Autoria e participação. É o título da nossa aula, né? Autoria e participação. Beleza? Tendo em vista que o Código Penal não trouxe essa distinção, quem é considerado autor, quem é considerado partícipe, cabe então à doutrina fazer essa distinção para a gente poder entender, né? E então a doutrina, como sempre, né, trouxe vários conceitos, certo? Então eu vou colocar aqui para vocês o conceito extensivo de autor e o conceito restritivo de autor, e depois um conceito que a gente chama de intermediário, tá? Então, vamos lá. Num primeiro momento, anotem aí. Autoria. Então, vocês anotaram como título, autoria e participação. No segundo momento, vocês colocam autoria. E vamos lá. Vamos lá. Foram criados conceitos restritivos e extensivos do autor. Então, coloquem aí, e depois a teoria intermediária. Então, coloquem assim, 3 teorias. Autoria, 3 teorias. Teoria restritiva.
Ou conceito, melhor dizendo, coloque assim, ó, conceito restritivo de autor. Aí coloquem assim, ligado à teoria objetiva, ou entre parênteses, ligado à teoria objetiva. Então, o conceito restritivo de autor está ligado à teoria objetiva. Aí, no segundo momento, B, conceito restritivo, eu já falei, extensivo de autor, conceito extensivo de autor. Ligado à teoria subjetiva. E C, teoria do domínio do fato. Teoria do domínio do fato. Essa teoria do domínio do fato, a gente pode falar que é uma teoria intermediária e que ela utiliza tanto a teoria objetiva quanto a subjetiva. Então, conceito restritivo de autor, conceito ligado à teoria objetiva. Conceito extensivo de autor ligado à teoria subjetiva. E conceito trazido pela teoria do domínio do fato. Teoria do domínio do fato que vai utilizar tanto a teoria subjetiva quanto a objetiva. Vamos lá? Então, vamos estudar a letra A. Conceito restritivo de autor. Anotem aí. Letra A. Conceito restritivo de autor. Vou colocar para vocês a teoria, vocês vão anotar e depois eu vou explicar, tá? Porque se eu for explicando, vocês vão anotando e não faz nenhum nem outro. Então, vou anotar, delimitar bem no tempo de vocês, depois eu explico. Anotem aí. Para esse conceito restritivo de autor. A, conceito restritivo de autor. Aí vamos lá. Para esse conceito, autor seria somente aquele que. Autor seria somente aquele que praticasse a conduta descrita no tipo penal. Autor seria somente aquele que praticasse a conduta descrita no tipo penal. Ponto. Todos os demais que de alguma forma o auxiliassem, mas que não viessem a realizar a conduta narrada pelo verbo, do tipo penal, seriam considerados partícipes. Ponto. Por isso, chamada de teoria objetiva. Por isso, chamada de teoria objetiva. Deixa eu ver o chat aqui. Não, o Henrique tá escrevendo ali, beleza. Por isso, chamada de teoria objetiva. Vez que distingue autor e partícipe, Ah, vou devagar, Bruna, desculpa. Ô, professora, repete de novo, fazendo favor. Oi? Onde você parou? Depois de objetivo, eu não copiei mais nada. Tá. Ó, conceito restritivo de autor. Autor seria somente... É aqui, mais ou menos?
Depois, né? Mas vamos lá, ó. Autor seria somente aquele que praticasse a conduta descrita no núcleo do tipo penal. Todos os demais que de alguma forma o auxiliassem, mas que não viessem a realizar a conduta narrada pelo verbo do tipo penal, seriam considerados partícipe. Ponto. Partícipes. Ponto. É por isso chamada de teoria objetiva, vírgula, vez que distingue autor e partícipe. Tá aqui, né? Por isso chamada de teoria objetiva, vez que distingue autor e partícipe. Pela maior contribuição do primeiro na causação do resultado. Aí, gente, entre distingue e até resultado, coloquem entre aspas, por favor. Distingue e até resultado. Coloquem entre aspas. São palavras de Damásio de Jesus. Faleceu este ano. Beleza? Por nada. Pegaram tudo certinho? Vamos lá. Então, por que é um conceito restritivo e, ao mesmo tempo, objetivo? Porque aqui só é considerado autor do crime quem praticou o verbo nuclear do crime. Se vocês forem pegar lá o Código Penal, todo crime, ele tem um verbo, que a gente chama de núcleo do tipo, certo? Matar alguém, qual que é o verbo, que é o núcleo do tipo? Matar. Subtrair coisa alheia móvel, subtrair. Ameaçar, de causar mal injusto, não é ameaçar, meu VAD está sendo utilizado no momento. Deixa eu abrir o Código Penal aqui. No 147, ó, vamos lá. Ctrl F, 147. Ameaçar alguém, ameaçar. Sequestro e caso de cárcere privado. Privar alguém de sua liberdade. O verbo é privar. Então, segundo essa teoria, somente é autor aquele que pratica o núcleo do crime, o núcleo do tipo penal, ou seja, o verbo, a conduta descrita no tipo penal. Então, quem subtrai, quem mata, quem priva alguém da liberdade, seria essas. Mas e as outras pessoas que também têm que também auxiliam de maneira relevante, seria somente considerado partícipe? Sim. Qual que é o problema dessa teoria? Aparecendo aqui que eu perdi minha conexão. Gente, eu perdi minha conexão por alguns minutos. Não, parece que não. Ok, que tinha aparecido aqui. Beleza, obrigada. Então, gente, seria isso. Somente seria autor quem pratica o núcleo do tipo. Por isso, restritivo, por isso chamar de restritivo. E por que objetivo? Porque difere a conduta do partícipe e do autor objetivamente, com base na conduta mesmo, com base no núcleo do tipo, né? Joia. Qual é o problema dessa teoria? Imagine a seguinte situação. O médico, visando causar a morte da paciente, ele coloca lá numa seringa, um veneno. E dá então para a enfermeira injetar no paciente esse veneno, certo? A enfermeira injeta no paciente o veneno e o paciente vem a óbito. Nesse caso, quem praticou matar alguém? O Henrique disse o médico, certo? A gente sabe que é o médico. Mas com base na teoria restritiva, quem fez o núcleo do tipo, que foi lá, inseriu o veneno e de fato matou? Quem praticou o núcleo do tipo?
A enfermeira. Então, veja o problema aqui. Se a gente considerasse essa teoria para resolver esse problema, a enfermeira seria a autora e o médico seria simplesmente partícipe. E o que é o partícipe? O partícipe é aquele lá do parágrafo do 29. Ele participa do crime, então a pena dele é menor. Ó. Vamos lá no 29, Ctrl F, 29. A participação está lá no parágrafo primeiro. Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de 1/6 a 1/3. Então, veja bem, é justo isso? Não é. Então, tem muitos casos em que surge esse problema se a gente considerar a teoria restritiva do autor, né, a teoria objetiva ou de conceito restritivo de autor, se a gente considerar essa como correta. Então, vamos passar para a próxima. B. Coloquem aí. Conceito extensivo de autor. Conceito extensivo de autor. Beleza? Vamos lá. Os adeptos do conceito extensivo não fazem distinção entre autores e partícipes. Os adeptos do conceito extensivo não fazem distinção entre autores e partícipes. Ponto. Assim, todos aqueles que vírgula, de alguma forma, vírgula, assim, todos aqueles que, de alguma forma, vírgula, colaboram para a prática do fato, vírgula, novamente, são considerados autores. Ponto. Então, a teoria extensiva, ela não distingue, né, autor e partícipe. Contribuiu para o fato, é considerado autor. Então como vai distinguir? Porque a gente sabe que no Código Penal existe autor e partícipe. Como que vai distinguir? Aí vamos complementar. Deixa eu tentar aqui colocar. Assim, se a participação não distingue-se da autoria, assim, para não ficar assim novamente, tu coloca desse modo, né? Desse modo. Se a participação não se distingue da autoria objetivamente, assim, se a participação não se distingue da autoria objetivamente, vírgula, deve-se buscar a distinção num critério subjetivo. Deve-se buscar a distinção num critério subjetivo. Quando a gente fala num critério subjetivo, gente, a gente está falando da intenção, do dolo, certo? Do dolo ou da culpa. Então, quando a gente está partindo para um critério subjetivo, a gente sai do critério objetivo, que é a conduta, né, o ato praticado,
e a gente entra no critério subjetivo. Aí a gente entra no sujeito, né? No interior do sujeito, no âmago do sujeito. A intenção dele era dolosa ou, aliás, se a intenção dele era de fato cometer, qual que era a intenção dele? Cometer tal conduta ou somente participar? Seria nesse sentido. Então vai entrar no conceito, na teoria subjetiva. Então, onde eu parei? Vamos lá. Se a autoria ordenada para distinguir objetivamente, resta a possibilidade de distingui-la por um critério subjetivo. Ponto. Por esta razão, o conceito extensivo do autor, por essa razão, o conceito extensivo de autor segue atrelado à teoria subjetiva. Segue atrelado à teoria subjetiva da participação. Beleza? Então, o que é a teoria subjetiva? Como eu disse para vocês, a teoria subjetiva vai considerar o âmago da pessoa, para ver se ela é autora ou partícipe. Até aqui anotaram que vem mais um parágrafozinho aqui. Enquanto vocês terminam de anotar, vou pegar uma água, tá? Até aqui tudo bem, gente? Eu ainda tô conectada? Tem alguém aí? Me respondam. Respondam no chat se tá tudo bem, se não... Gente do céu, tem alguém aí me ouvindo? Será que eu caí? Ah, é que meu chat tá lá em cima. Ah, agora eu tô vendo, tudo certo. Sim, prof. Meu chat estava lá em cima, então eu tava vendo lá atrás as conversas. Beleza, então vamos continuar. Vamos explicar agora o que é a teoria subjetiva. A teoria subjetiva valora a intenção dos agentes, que é o que eu disse até agora. Valora a intenção dos agentes. Ponto. O autor estaria realizando, o autor estaria realizando a conduta como protagonista da história. Como protagonista da história. Ponto e vírgula. Já o partícipe vírgula. Não quer o fato como próprio, mas sim como alheio.
Já o partícipe não quer o fato como próprio, mas sim como alheio. Vírgula. Exerce um papel secundário, sempre acessório. Exerce um papel secundário, vírgula, sempre acessório. Beleza? Vou explicar também como a aplicação dessa teoria também trouxe problema, traz problema. Mas imaginem que a mãe pede para um terceiro matar o filho, certo? A mãe, estado corporal, imagine, pede para um terceiro para matar o filho. Gente, quem puder, Nayane, eu vou falar aqui, tá? Eu não perguntei se tá tudo bem, né? Não querendo o fato como próprio, mas sim como alheio, exerce um papel secundário, vírgula, sempre acessório. Vixe, então é melhor mandar, porque tá lá atrás, então. Alguém manda, gente? Isso, muito obrigada, Ingrid. Então, veja bem. A mãe, em estado corporal, querendo causar a morte do filho, querendo matar o filho, ela não faz, ela pede para terceiro fazer. O terceiro vai e mata essa criança. Segundo essa teoria, quem que é o autor? Ou seja, quem que é o protagonista? Quem que queria a morte da criança? A mãe, perfeito. A mãe, perfeito. A mãe, perfeito. A mãe, perfeito. Nesse caso, a mãe seria a autora, beleza? E quem praticou a conduta foi lá e matou a criança, que não queria o fato como próprio, né? Mas sim como alheio. Segundo essa teoria, seria somente partícipe. Então, ia ter uma pena baixa. Entenderam a dificuldade dessa teoria? O problema dessa teoria? Rogério Greco traz alguns exemplos. Deixa eu ver se é o Greco ou o Lute. Peraí, deixa eu ver qual que eu estou usando aqui. É o Greco. É o Greco mesmo. Olha só os exemplos que o Greco traz para a gente que em algumas situações, utilizando essa teoria, a decisão torna-se equívoca, né? Veja essa situação aqui que ele traz. Um matador de aluguel causa a morte da vítima, não porque a desejava, mas sim porque fora pago para tanto. Nesse caso, o matador de aluguel ele vai ser partícipe, né? Porque é um fato alheio a ele. Ele é o acessório, né? Segundo essa teoria. E quem mandou matar seria o partícipe, seria o autor. Igual o caso que eu falei, mas vamos pegar outro aqui. Da mãe, eu já contei, em razão do nananana. Ó, Zaffaroni e Pierangeli nos fornecem outro caso, também julgado por um tribunal alemão, no qual se afirmou que um assassino profissional contratado num país estrangeiro que fora enviado para matar asilados croatas com uma pistola de gás venenoso não era autor, porque não queria o fato como seu, pois o interesse pelo resultado pertencia à potência que o enviava. Então, olha só, aqui o matador, o assassino profissional que foi, matou os asilados croatas com uma pistola de gás venenoso, ele foi considerado somente partícipe. E quem o contratou foi considerado, né, a potência que o contratou foi considerada, então, como autor. Então, esse é o problema que gera se a gente adotar essa teoria, beleza? Vamos para a terceira teoria, que a gente pode chamar que a gente pode denominar nem chamar, a gente pode dizer que é intermediária, tá? Então, coloquem aí, letra C. Teoria do domínio do fato. Teoria do domínio do fato. Vamos lá.
Ocupando uma posição intermediária, surgiu em 1939, ocupando uma posição intermediária, surgiu em 1939 por Hans Welzel, vou colocar aqui, que nem eu sei falar direito aqui o nome dele. Vou colocar aqui no bate-papo, tá? Hans Welzel. Coloquei no chat. A teoria do domínio do fato. Ponto. Até aqui tudo bem? Ocupando posição intermediária, surgiu em 1939, por Hans Welzel, a teoria do domínio do fato. Ponto. Para ele, a característica geral do autor. Para ele, a característica geral do autor é o domínio final sobre o fato. É o domínio final sobre o fato. Enquanto vocês anotam, deixa eu fazer uma pontuação. A maioria que deve ter assistido aquela série. Como que é o nome daquela série que você gosta lá? Mexicana lá, espanhol, sei lá. Aqueles caras de vermelho. Casa do Papel. Isso, obrigada. Casa de Papel. Não é Narcos, não é N. Casa de Papel. Imagine se a gente utilizar essa teoria restritiva ou a teoria subjetiva para criminalizar o professor. Então, imagine se a gente utilizar, então, primeiro, vamos pensar aqui, colocar a cachola para pensar. O conceito restritivo de autor. Autor seria somente aquele que pratica a conduta descrita no tipo penal. No caso, o professor lá, ele é o cabeça, né, de toda a operação. Ele subtraiu, foi lá, entrou na casa de moeda, lá que foi a primeira, né? Subtraiu o dinheiro e saiu? Não. Então, ele seria partícipe. Tá. 2. Na 2, todo mundo é autor, beleza. Aí a gente tem que ir pela intenção. Aqui ele seria autor. Por quê? Porque ele é o protagonista da história, ele que quer de fato a subtração. Mas aí, os demais talvez seriam considerados aqui, que são acessórios, seriam considerados aqui talvez como partícipe. Então, se a gente pegar um exemplo prático, que muitos ou todos assistiram aí a Casa de Papel, a gente consegue ver o problema dessas duas teorias. Tá, vamos para a terceira, então. Feito esse breve exemplo, vamos à teoria. Para ele, a característica geral do autor é o domínio final sobre o fato. Aí, abre aspas, que agora fala de uma explicação de Zaffaroni. Abrem aspas. Senhor do fato é aquele. Senhor do fato é aquele que realiza
que o realiza, desculpa. Senhor do fato é aquele que o realiza em forma final. Senhor do fato é aquele que o realiza em forma final, vírgula, em razão de sua decisão volitiva. Em razão de sua decisão volitiva. Ponto. Senhor do fato é aquele que o realiza em forma final, vírgula, em razão de sua decisão volitiva. Ponto. A conformação do fato, a conformação do fato mediante a vontade de realização, mediante a vontade de realização, mediante a vontade de realização, que dirige em forma planificada, tem palavra difícil aqui, né? Que dirige em forma planificada, é o que transforma o autor em senhor do fato. É o que transforma o autor em senhor do fato. Ponto. Fecha aspas. Anotaram esse conceito? Alguém ficou para trás? Sim? Então, beleza. Então, veja bem. Explicando, o Zaffaroni tenta explicar ele explica essa teoria do domínio do fato. Para essa teoria, o senhor do fato, o autor é quem é o senhor do fato. O autor é o senhor do fato. Quem é o senhor do fato? É aquele que realiza em forma final, em razão de sua decisão volitiva, em razão da sua decisão, do seu poder de escolha. Volitiva quer dizer escolha, né? A conformação, ou seja, a estrutura, a forma do fato, mediante a vontade da realização, que dirige em forma planificada, certo? Ele dirige de forma planificada. Ele fez planos para aquilo, ele tem o controle, então, que dirige em forma controlada, é o que transforma o autor em senhor do fato. Então, veja bem, coloquem também, antes de eu começar a explicar, coloquem assim, a teoria do domínio do fato é considerada objetiva, tracinho subjetiva, antes de eu começar a explicar. Então, a teoria do domínio do fato é considerada objetiva, subjetiva. Beleza? Então, anotamos o que tínhamos que anotar quanto a isso, agora vamos exemplificar. Para essa teoria, gente, é considerado autor aquele que tem o domínio do fato. É aquele que planejou, é aquele que tem o domínio da conduta, que pode... mediante escolhas, finalizá-la, interrompê-la, seria isso. Esse é o autor do fato. Então, aquele que pratica a conduta descrita no núcleo do tipo penal, né? Ele tem um domínio sobre o fato,
Concorda? Ele é o senhor de sua conduta. Então, nesse caso aqui, ele pode ir até o final da empreitada criminosa ou ele pode simplesmente abandoná-la. Então, sem dúvida, esse cara, esse agente que praticou a conduta descrita no núcleo do tipo, ele vai ser considerado aqui como autor do fato. Beleza. Mas e se o autor seja um autor executor? Ou seja, o homem inteligente do grupo e a sua função ali é elucubrar o plano criminoso. O que vocês acham? Que é o caso do professor, por isso que me veio à mente a Casa de Papel. Então, se ele é o homem pensador ali, ele é quem mentaliza o plano e ele também tem um domínio ali, certo? Ele tem um domínio sobre o plano. Quem não assistiu a Casa de Papel? Porque eu tô falando aqui, às vezes muito, todo mundo, ninguém assistiu, então daí eu fico. Eu não gosto de série. Eu, Roseli, Tainá, Ana, Souza. É assim, ó. O professor, ele fica num barracão longe até do local que está acontecendo o furto, só que ele tem o domínio total do fato. Ele planejou, ele escolheu as pessoas, aleatoriamente, inclusive. Aí ele coloca essas pessoas numa casa e ele conta o plano dele. E ele direciona cada pessoa. Ó, seu nome vai ser tal, daí o nome das pessoas é nome de cidades, né? De cidades. E cada um tem o seu ai, meu Deus, fugiu a palavra, não é a sua conduta que eu quero dizer. Ajuda aí, gente. Cada um tem a sua função dentro do grupo, entendeu? Então é ele quem planeja, ele escolheu as pessoas, ele deu o nome para as pessoas, ele deu cada função de cada um, e durante todo o furto, todo o roubo, né, que é mediante violência ou grave ameaça, sequestro, então um monte de coisa. Ele tem todo o domínio, ele tá ali ouvindo, ele tá mandando, enfim. Ele não está executando o núcleo do tipo, que é ir lá e subtrair mediante violência ou grave ameaça, ou manter em cárcere privado as pessoas. Mas ele é o homem que pensa, ele é o homem inteligente do grupo. E esse cara, a gente pode chamar ele de partícipe ou de autor? Se a gente utilizasse as outras teorias, a primeira teoria ele ia ser partícipe, lembre? Aqui ele pode ser autor. Por quê? Porque apesar dele não estar praticando o núcleo do tipo, ele tem o domínio sobre o fato. Entenderam? Então anotem aí. A gente anotou a primeira, né? Que é quando a gente anotou o conceito, daí anotem aí. Assim, aquele que realiza a conduta. Assim, aquele que realiza a conduta descrita no núcleo do tipo penal, assim, aquele que realiza a conduta descrita no núcleo do tipo penal, assim, aquele que realiza a conduta descrita no núcleo do tipo penal, tem o poder de decidir se irá até o final.
Tem bastante coisa ainda, hein, gente, para essa teoria do domínio do fato. Mas vamos lá. Preciso falar tudo para a gente entender, porque é complexo. Não deveria estar no Direito Penal 2, mas está porque é artigo 29, né? Então, é o comecinho do Código Penal. Então, vamos lá. Mas eu tô com paciência, vocês também, né? Vocês estão entendendo, acompanhando. Quer ir mais devagar, mais rápido, tá tudo certo? Vamos lá. Ninguém falou nada, vamos lá. Então, assim, aquele que pratica o núcleo do tipo penal, né, tem o poder de decidir se irá até o final com o plano criminoso. Ou deixar de lado a empreitada criminosa. Ou deixar de lado a empreitada criminosa. Ponto. Pode acontecer, outro parágrafo, pode acontecer, contudo, que o agente em vez de ser o autor executor, pode acontecer, contudo, que o agente, em vez de ser o ator executor, aquele que executa, né, a conduta, vírgula, seja o homem inteligente do grupo. Seja o homem inteligente do grupo. Vírgula, possuindo autor executor, autor executor, seja o homem inteligente do grupo. Possuindo ou não o domínio sobre o fato. Ou não o domínio sobre o fato. Ponto. Ai, meu Deus. Vamos lá. Enfim, podem ocorrer inúmeras situações. Enfim, podem ocorrer inúmeras situações. Nas quais devemos distinguir os autores e os partícipes. Podem ocorrer inúmeras situações nas quais devemos distinguir os autores e os partícipes. Ponto. Então, veja bem, a gente considera autor aquele que tem o domínio do fato.
pode acontecer que o executor ele terá o domínio do fato, beleza. E quando for autor-mentor, certo? O homem inteligente, ele pode ter o domínio do fato ou não. Ele pode ser o professor e ter o domínio sobre o fato. Ou ele pode simplesmente planejar e encerrar ali e as pessoas, outros vão executar o plano, né? Os autores, os coautores vão executar o plano. Aí, ou ainda, a gente pode ter aquele que, por exemplo, dirige até o local ou fica responsável por pegar as pessoas, os assaltantes na saída do banco. E daí, esse vai ser autor ou coautor? Ou autor ou partícipe? Então, são várias situações que podem surgir. Então, vamos ver o que traz a teoria do domínio do fato para resolver esse problema. Coloca aí. A teoria do domínio do fato, adotado por grande número de doutrinadores, a teoria do domínio do fato, adotada por grande número de doutrinadores, estabelece que ou afirma que a ideia... Eu tô tentando resumir aqui, gente, para vocês, mas espera aí que eu vou melhorar aqui. A teoria do domínio funcional do fato, adotada por grande número de doutrinadores, estabelece que além de argumentos das teorias objetivas e doutrinárias, fez aqui. Que, além de argumentos das teorias objetivas e subjetivas, falei doutrinárias, né? Que, além de argumentos das teorias objetivas e subjetivas, vírgula, deve-se analisar a divisão de tarefas. Deve-se analisar a chamada divisão de tarefas. Ponto. Gente, vamos tentar entender. Então, aqui, gente, essa teoria, ela não vai analisar se a pessoa, se o autor é quem executou o núcleo do tipo, ou se ele, ou se utilizando lá a teoria subjetiva, né? Ou se a intenção dele era ser o principal e o outro era apenas acessório. Não, ela vai utilizar a divisão de tarefas, mais esses argumentos subjetivos e objetivos. Então, quem é autor? Aquele que tem domínio sobre o fato. Quem que tem o domínio sobre o fato? Domínio sobre todo o fato? Não, sobre sua função até. Não o domínio sobre todo o fato, talvez, mas sobre uma função, a função que lhe cabia. Então, veja bem, aquele que executa o núcleo do tipo, a gente pode considerar autor.
Mas aquele que planejou a conduta criminosa, a empreitada criminosa, e tem em suas mãos o domínio sobre o fato, a gente também vai considerar autor, certo? É um coautor, concordam? Aquele que tem uma função relevante e que, se ele deixar de fazer aquela função, ele vai dar fim à empreitada criminosa, a gente considera ele como coautor. Diferente daquele que que não tem o domínio sobre o fato, que não tem o domínio sobre sua função, que não é tão relevante, porque ele não é o senhor do fato. Essa pessoa, então, vem a ser o partícipe. Entendeu? É uma teoria mais elaborada, é mais difícil de visualização, ou mais fácil, não sei se vocês estão entendendo bem. Para mim é mais nítido a gente distinguir o autor e o partícipe. Claro que a gente vai conseguir essa distinção melhor num caso concreto, mas utilizando-se dessa teoria do domínio do fato, é mais difícil ter aqueles erros que a gente viu nos exemplos passados, certo? A gente vai considerar autor aquele que tem o domínio sobre o fato, domínio sobre a sua função, é o senhor do fato. E como partícipe, aquela participação de menor importância. Teria nesse sentido, justamente, vou colocar uma passagem aqui para vocês, de um autor, para ver se vocês entendem perfeitamente, ó. Bacigalupo, com extrema didática e clareza, anuncia, prestem atenção. O domínio do fato é um conceito regulativo, não é um conceito onde é possível dar uma fórmula fechada, senão que depende das circunstâncias totais do fato mesmo. É aquilo que eu falei, depende do fato concreto para a gente analisar. Somente na presença de todas as circunstâncias se pode estabelecer quem dominou o fato, quem é o que tem as rédeas dos fatos na mão, ou bem quem é o que pode decidir que o fato chegará à sua consumação, o que geralmente é correlativo de quem pode decidir se o fato continua ou se desiste dele. O que possui manejo dos fatos e o leva à sua realização é o autor. O que simplesmente colabora, sem ter poderes decisórios a respeito da consumação, é partícipe. Nilo Batista, então, ele ainda complementa. Só pode interessar como coautor quem detenha o domínio do fato. Também será considerado coautor, né? Desprovido deste tributo, a figura cooperativa poderá situar-se na esfera de participação. Entenderam, gente? Querem que eu acho que realmente é bem didático e claro essa explicação do Bacigalupo. Vocês querem que eu dite ela para vocês? Não dá para eu copiar porque está em PDF. Mas se vocês quiserem, eu dito. Sim, por favor. Obrigada. Vamos lá. Bacigalupo explica. Coloquem assim. Bacigalupo explica. Deixa eu ver se eu consigo. Ctrl+C, Ctrl+V. Não dá mesmo. Abre aspas. Vou começar ali do meio, tá? Somente na presença de todas as circunstâncias. Somente na presença de todas as circunstâncias. Se pode estabelecer pode estabelecer. Como é o nome da pessoa? Acho que anotei errado. Bacigalupo. Não.
somente na presença de todas as circunstâncias se pode estabelecer quem dominou o fato. Ponto e vírgula. De nada. Obrigada. Ponto e vírgula. Quem é o que tem as rédeas dos fatos nas mãos? Quem é o que tem as rédeas dos fatos nas mãos? Vírgula. Ou melhor, ponto e vírgula. Ou bem, quem é o que pode decidir. Ou bem, quem é o que pode decidir. Me chama Valério, não, é o Enrico Bacigalupi. Direito penal. Ou bem, quem é o que pode decidir que o fato chegará à sua consumação, chegará à consumação. Ou bem que ele possa decidir com sua consumação. Vírgula, o qual geralmente é correlativo, o qual geralmente é correlativo de quem pode decidir, o qual geralmente é correlativo de quem pode decidir se o fato continua ou se desiste dele. Se o fato continua ou se desiste dele. Ponto e vírgula. O que possui o manejo dos fatos, o que possui o manejo dos fatos e o leva à sua realização. E o leva à sua realização. E o leva à sua realização. Vírgula. É autor. Vírgula. É autor. Ponto e vírgula. O que simplesmente colabora, o que simplesmente colabora
sem ter poderes decisórios, sem ter poderes decisórios, o que simplesmente colabora sem ter poderes decisórios, a respeito da consumação do fato, a respeito da consumação do fato, vírgula, é partícipe, fecha aspas. É partícipe, fecha aspas. Ponto. Alguém se perdeu? Alguém se perdeu para eu repetir? Vou ler rapidinho, então. Somente na presença de todas as circunstâncias se pode estabelecer quem dominou o fato. Ponto e vírgula. Quem é o que tem as rédeas dos fatos nas mãos. Ponto e vírgula. Ou bem, quem é o que pode decidir que o fato chegará à consumação. Vírgula. O qual geralmente é correlativo de quem pode decidir se o fato continua ou se desiste dele. Ponto e vírgula. O que possui manejo dos fatos e o leva à sua realização, vírgula, é autor. Ponto e vírgula. O que simplesmente colabora sem ter poderes decisórios a respeito da consumação do fato, o que simplesmente colabora sem ter poderes decisórios a respeito da consumação do fato, é partícipe. Ponto. Então, gente, essa é a teoria adotada por grandes números de doutrinadores, a que parece mais correta para distinguir o autor do partícipe, porque as outras elas apresentam alguns problemas se a gente colocá-las em situações práticas. A gente só vai conseguir, no caso prático, né, saber quem que está dominando. Mas com esse conceito a gente já consegue entender bem, distinguir a conduta do autor e a conduta do partícipe. Correto? Dúvida, gente? Todas as possíveis? Vou colocar o material para vocês, do Greco, para vocês lerem com calma sobre isso. Realmente, um pouco, acho que da matéria do nosso Direito Penal 2, eu acho que essa aula é a mais complicadinha. Mas eu vou colocar para vocês, tá? Esse material que eu tenho do Greco, para vocês lerem. E qualquer dúvidas que forem surgindo, vocês vão me passando. Combinado? Vou fazer a chamada rapidinho. Eu não sei se vocês querem... eu não sei quanto tempo de aula deu. Se a gente já encerra ou eu tenho mais matéria aqui. Que dá para a gente entrar em outro assunto. É que esse é o final, que da aula passada ficou faltando a autoria, né? Autoria e participação. Mas agora eu não sei. Se vocês quiserem, a gente entra em outro assunto. E aí? Tá ótimo? Então, vamos lá. Então, eu vou fazer a chamada, daí quem responder e quiser saindo, tá? Quem tiver alguma dúvida, coloca ali no chat, daí já eu respondo. Hoje é dia 22/9. Ixi, peraí. Bruna Moresco. Joyce Oliveira. Joyce não.
Poliana Sampaio. Oi, presente. Valeu. Sérgio. Estou com a Poliana aqui, professora. Beleza. William Cardoso. William César da Silva. Adriana de Oliveira. Ana Cláudia da Silva Souza. Ana Paula Dias Pereira. Presente. Ângelo Augusto. Ellen Carolina. Não, peraí. Ângelo Augusto. Carla Patrícia. Ellen Carolina. Fábio Santos. Valeu, Fábio. Fernando de Souza. Não. Aline Gomes. Também não. Henrique Feitosa. Presente. Valeu, Henrique. Ingrid. Valeu. Isabela Berti Dutra. Laisla. Presente, professor. Valeu, Laisla. Nayene. Roseli. Presente, presente, presente. Presente, professor. Roseli, né? Tá. Beleza. Tainá. Presente. Valeu. Tem mais gente? Eu também estou presente. Também anotei. Acho que é só, né, gente? Chamei todo mundo. Então, até aula que vem. Boa noite. Boa noite, professora. Obrigada. Boa noite. Até mais. Por nada. Obrigada a vocês. Henrique, pode falar a sua dúvida. Quer ligar o microfone ou falar por aqui?